seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de informações e histórias bacanas para contar para você. Hoje nós vamos conversar com uma profissional da área da comunicação e ela atua há 30 anos, inclusive formando novos profissionais. É Daniele Boquembuso quem vai trazer para nós hoje, né, muita informação aí sobre a área da comunicação. Daniela, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. É uma satisfação ter você aqui conosco. Obrigada, Mara, pelo convite. É uma satisfação estar aqui nessa TV que é tão presente na comunidade e junto a você, que a gente já se encontrou em outros momentos também, em sala de graduação. Isso mesmo. Muito bom ter você aqui para a gente contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Inclusive, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais quem que é Daniele Boquembuso antes de começar a entrar na sua vida profissional. Bom, a Daniela Boquembuso nasceu em Assis, né? Eu cresci em Piracicaba ao longo de 18 anos. Aí passei na Universidade Estadual de Londrina, fui para lá estudar. Depois de lá, migrei por várias cidades, passei por Ribeirão Preto, por Jaú, até chegar aqui em Bauru. A minha trajetória é marcada muito pelas artes, pela comunicação. Eu cresci numa família que incentivava muitos estudos, incentivava a literatura, a escrita, fiz tudo quanto é aula possível, assim, música, dança, teatro, cerâmica, artes plásticas. E isso me possibilitou descobrir que a expressão, a maneira de expressão, as formas de expressão, era o que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Então, a partir já da infância, eu já percebi que a comunicação era algo que eu gostava, fosse por escrever, por ler, por ouvir. Gostava muito de ouvir rádio, assistir cinema. E gradativamente eu fui caminhando por meio do teatro, aprimorando a minha expressão. E aos 16 anos eu fiquei entre essa escolha, né? Faço artes cênicas, faço jornalismo. Acabei optando pelo jornalismo porque percebi que todas as peças de teatro que eu escrevia sempre havia uma jornalista. Fazia o jornal da escola, gostava muito de ler. Meu pai lia 4 jornais por dia, eu acompanhava, assim, então era algo muito presente na minha vida. E, de fato, foi a melhor escolha que eu pude fazer. Eu me encontrei no jornalismo, é uma atividade que eu sou apaixonada e é uma vertente que me possibilita expressar, né, a comunicação e fazer da comunicação uma maneira de melhorar o mundo. Muito bacana quando você menciona sobre já essa descoberta na infância, porque nem todo mundo já sabe o que quer fazer. Então, você já foi entendendo qual que seria o seu caminho. Quantos anos você tinha aí, mais ou menos? Então, a primeira vez que eu me vi apaixonada por jornal foi aos 7 anos, quando eu comecei a ler as tirinhas do Horácio. Meu pai comprava o jornal para auxiliar na alfabetização. Mas, em paralelo a isso, eu descobri o teatro já na escola aos 7 anos. Então, foram 2 expressões que foram caminhando comigo, né? Então, ao lado, em casa, com o meu pai, sempre assistindo jornalismo, telejornalismo, ouvindo rádio, consumindo jornais, e a minha mãe era uma consumidora voraz de revistas, então, e cinema também. Então, isso foi caminhando junto. A partir dos 14, 15 anos, eu era uma pessoa que não vivia sem ler um jornal todos os dias. Eu tinha um horário definido em casa para ler jornal, gostava de discutir e fui me percebendo uma pessoa que queria fazer o jornalismo para tentar mudar o mundo. Eu tinha muito isso na cabeça, que a comunicação era uma forma da gente melhorar a nossa vida em comunidade. Eu carrego isso até hoje. É lógico que a gente não muda o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo à nossa volta. E nesses 30 anos eu tenho percebido, seja por meio da atuação no jornalismo, seja por meio da área de educação, que a gente, de fato, pode, por meio da comunicação, promover mudanças nas pessoas, as pessoas se descobrirem, se melhorarem e aplicarem os seus talentos para melhorar a vida em comunidade. Quando você fala do jornalismo, antes de a gente entrar um pouco mais nessa questão, que é algo que você já está há 30 anos, vamos aproveitar e falar um pouquinho da sua parte artística com a arte. Você também foi atriz. Isso. Como que foi essa experiência? Então, eu trabalhei, né? Eu atuei muitos anos no Teatro Amador, em Piracicaba. Depois, em Londrina, também continuei atuando no Teatro Amador.
Foi uma descoberta em sala de aula. A professora incentivava os alunos a lerem peças de teatro e depois os alunos a fazerem a expressão oral dessas peças de teatro, trabalhando a interpretação. E aquilo, assim, abriu um mundo para mim. Então, assim, são 2 eventos marcantes na minha vida quando criança. Um, o dia que eu comecei a ler. Eu lembro exatamente do dia, local, onde eu estava. E o dia que eu ensinei a minha primeira peça, que foi a Dona Baratinha, que eu também me vi encantada. Piracicaba é uma cidade que é um celeiro de artes, né? A gente tem um teatro municipal, uma escola de música impressionante, muitos artistas plásticos, uma cidade de fato que vive e consome muita cultura. Então, isso me incentivou a seguir. E aos 11 anos, também por incentivo da professora de português, eu e colegas de sala, meus amigos até hoje, nós montamos um grupo de teatro e começamos a participar de festivais estudantis na minha cidade. Ganhamos alguns prêmios, eu escrevi as peças com auxílio de outros colegas, ou às vezes sozinha, dirigia essas peças e atuava. Fui, inclusive, atriz federada à Federação de Teatro Amador de São Paulo. E lá em Londrina eu segui, porque eu dei a sorte de estar numa turma que também gostava muito de artes cênicas. Lá encontrei o Sivaldo Camargo, trabalhei com ele, atuei junto com ele lá no Azeite de Mamona, né? Até havia entrevista aqui que ele concedeu, assim. Então, o teatro ele sempre veio junto comigo. E, no final das contas, o teatro ele me auxilia muito hoje a perceber como trabalhar o corpo, como trabalhar a voz, como trabalhar a expressão facial, gestual. Então, ele contribuiu de inúmeras maneiras, além de estimular a minha sensibilidade, né? Eu acho que a gente fica mais observadora, mais atenta, aprende a escutar, a trabalhar em equipe. Então, é algo que eu carrego com muito carinho, assim, na minha trajetória. Então, o teatro ele veio para complementar na profissão que você acabou escolhendo, que é a área da comunicação e jornalismo. Exato. Você acha que a pessoa pode se tornar um comunicador, um jornalista, seja como for, ou é um dom nato que já é necessário a pessoa ter para ir se desenvolvendo? Então, há pessoas que têm, de fato, nascem com esse dom, né, com esse talento, têm uma facilidade para se expressar, mas a comunicação é para todo mundo. Então, eu entendo que ela é uma habilidade, ela é uma competência, né? Todos nós nascemos com os nossos sentidos e quanto mais nós somos estimulados desde a infância a trabalhar a nossa expressão, seja a expressão oral, corporal, gestual, facial, a escrita, a imagética, né, que são as imagens, seja por meio de fotografia ou de vídeos, mas a gente vai aprendendo a lidar e a se comunicar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quanto mais a gente se expressa, melhor a gente se comunica. E nesse exercício é muito importante a gente se aperceber. Então, o que a gente gosta, o que a gente observa que a gente fez de melhor, o que é possível melhorar. Então, sempre há pontos a serem melhorados. E uma pergunta que sempre me faz é assim, uma pessoa tímida pode ser um grande comunicador? Sem dúvida nenhuma, porque a comunicação, como ela é uma habilidade, ela é técnica também. Então, você pode aprender técnicas, treiná-las, exercitá-las e se tornar um bom, um ótimo, um excelente comunicador. E hoje a comunicação ela é algo que ela é premente, ela é necessária na nossa vida social, na nossa vida no trabalho, no nosso dia a dia, em família. Quanto melhor a gente comunica, melhor a gente se relaciona. E pensando nessa comunicação hoje com os meios da internet, das mídias sociais, como que você vê essa transformação de quando você iniciou a sua atuação e até os dias atuais? Bem, quando eu me formei, que foi 1995, a internet estava chegando ao Brasil. E o meu primeiro emprego foi numa assessoria de imprensa, cujo cliente, um dos maiores clientes, era um dos primeiros provedores de internet no sul do país. Então, eu fui catapultada para essa área de tecnologia, né? Quando eu fiz graduação, o meu último semestre é que os computadores chegaram na graduação. Então, eu fiz a graduação inteirinha em datilografia, em máquina de escrever, já tinha feito datilografia.
Então, eu acho que é natural, porque a comunicação, ela é oriunda da tecnologia, né? Se a gente pegar a prensa, depois a gente pegar o rádio, o cinema, a fotografia, ela caminha junto. Então, se a gente compreender que toda vez que a gente tem uma evolução tecnológica, isso vai impactar na comunicação, a gente naturalmente, se a gente de fato gosta de comunicar, a gente vai acompanhando. Então, nesse primeiro momento, foi impactante, porque foi um novo mundo. A primeira vez que eu usei a internet, eu fiz uma conversa com um rapaz que estava lá no Japão. Aquilo eu achei fabuloso. Como assim? A gente poder conversar em tempo real, né? E depois eu percebi que era uma modalidade passível de ser explorada, como a gente tem hoje, né? A internet nos possibilita uma conexão sem fins, né? Com várias pessoas, de interesses comuns, com ideias comuns. É lógico que toda tecnologia ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso envolve a gente aprender a usar a tecnologia, ter uma literacia, né, um conhecimento para interpretar, selecionar a informação, usar. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a comunicação, no caso do jornalismo, da publicidade, relações públicas, ela nos abriu muitos espaços. Agora, o que a gente precisa é regular isso. E, na sua opinião, o que é mais desafiador na parte da comunicação? Seja na parte das mídias sociais ou no tradicional mesmo? Como que você contribui com os seus alunos? E fale um pouquinho também dessa carreira acadêmica. Bom, eu penso que a comunicação, qualquer que seja o ambiente que a gente vai usar, seja no ambiente presencial, no ambiente offline, ele demanda um esforço. Então, a gente querer primeiro entender o outro para a gente poder comunicar. Porque a comunicação, o conceito original dela é relacionamento, é promover conexão. Para a gente promover conexão, a gente tem que estar aberto ao diálogo, senão a gente não se conecta. Então, num primeiro momento, o que eu tento estimular os alunos é perceber esse mundo que está em torno deles. Então, a comunidade onde estão inseridos, as pessoas com quem ele vive naquela sala de aula, na família, e, posteriormente, ele começar a perceber essas mídias. Então, sejam as mídias clássicas, como a televisão, o rádio, o cinema, a fotografia, sejam as mídias digitais, que são as redes sociais, a internet, né? Então, estimulando essa sensibilidade. Depois disso, é começar a refletir sobre o porquê que você está comunicando. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam, né? O que eu vou falar? O que eu quero dizer? Mas, na verdade, não necessariamente o que comunicar é o mais importante, mas como comunicar, quando comunicar, para quem, onde, né? Então, isso são questões que são tão ou mais importantes do que exatamente o objeto que a gente vai comunicar. E é isso que eu busco estimular desde... Faz 21 anos que eu dou aula, né, no ensino superior, na graduação e na pós-graduação. Também foi algo que eu fui descobrindo, que era uma paixão de criança, de brincadeira, e que depois eu me vi envolvida após o mestrado. Foi um caminho natural, também aprendi a ser professora, refletindo sobre os passos das pessoas que eu admirava quando criança, adolescente, já na graduação, e as pessoas que eu não gostaria de ser, né? Aqueles professores que muitas vezes taciturnos ou que escondiam conhecimento para si. Então, eu fui tentando me caminhar, sabe, Mara? Tentando descobrir onde que eu podia, como é que eu podia ser essa pessoa. O jornalismo, ele endurece um pouco a gente, então, no começo, como professora, eu era mais exigente, mais dura. A chegada das minhas filhas depois me voltou essa minha humanidade, né? Eu passei a ficar mais atenta a alguns percalços, reaprendendo, lembrando quando eu era estudante, quando eu era criança. E eu acho que isso me permitiu e me permite diariamente aprender com os alunos, tanto quanto eles aprendem comigo. Eu acho que a educação é um caminho encantador, muito cheio de desafios, mas, ao mesmo tempo, é um espaço tão rico, de tantos aprendizados, igual o jornalismo. Então, por isso que eu acho que são áreas que se completam. Acho não, tenho certeza, são áreas que se completam.
É algo muito importante que você menciona o nascimento das filhas e fala que é algo transformador. Então, vamos falar um pouquinho também sobre família. Conte pra gente esse momento de transformação que você já trouxe aqui pra gente, que trouxe mudanças, não somente na sua vida profissional, mas compartilha com a gente no momento de ser mãe, família, como que é para você? Quando eu me tornei mãe, eu estava trabalhando no Jornal da Cidade, né? Na época eu era ombudsman, que foi uma atividade bem desafiadora. Eu aceitei o convite do Jaú Jabur, na época meu diretor de redação, e o trabalho de ombudsman exige muita atenção, né, no trato, porque você faz uma mediação entre o público que recebe o jornal e quem produz o jornal. E, ao mesmo tempo, tem que ser um trabalho de muito distanciamento, embora você esteja lá na redação, trabalhando. Então, essa necessidade de atenção, somada ao dia a dia da redação, que é um dia a dia muito desafiador, porque todas as questões negativas do mundo chegam à redação todos os dias, né? E, num determinado momento, você precisa criar uma couraça, porque senão fica muito difícil você lidar com desgraças, com o inusitado, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu fui obrigada a voltar a olhar para esse mundo, me abrir novamente para esse mundo. Porque os filhos exigem da gente novos aprendizados, né? E as minhas filhas me proporcionaram isso. Então, no primeiro momento, toda essa atenção que eu tinha em relação ao jornalismo, ela resultou num excesso de atenção com as minhas filhas também, né? Em cuidados. E aí, com o tempo, você, assim como você aprende a ser jornalista, aprende a ser professor, você vai aprendendo a ser mãe. E isso foi muito positivo, porque eu comecei a refletir. A criança, ela vai, como a gente também, adulto, ela vai num processo de erro e aprendizado, erro e acerto, e é assim que a gente vai aprendendo, né? Então, vê-las crescendo e se guiando pela vida me permitiu olhar para os meus alunos com um pouco mais de ternura do que eu já olhava. Então, compreender algumas falhas com um pouco mais de atenção, né? Então, assim, os meus primeiros alunos, eles dizem que eu era bem dura em sala de aula. Hoje, acredito que eu consiga ter um relacionamento mais de troca, de fato, porque a gente vai somando, né, assim, no dia a dia. Então, obviamente, não posso também ser uma crítica minha no meu primeiro ano como professora, porque eu estava aprendendo ali. Mas eu tive sorte de conhecer ótimos colegas, professores, e nas trocas, e mesmo os alunos nas devolutivas, né, nas conversas, a gente vai aprendendo a como se relacionar, né? Isso é muito importante. A transformação, estamos em momentos de aprendizagem constantemente. Exato. E nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. E você está gostando do nosso bate-papo? Então não saia daí. Voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária, falando com a comunicadora, jornalista e educadora Daniele Boquemboso. Daniela, estamos falando sobre comunicação, da importância dela. E você também trabalhou em grandes meios, né, em grandes veículos, como a Folha de São Paulo, aqui em Bauru também. Conte pra gente como foi essa experiência e a importância de também exercitar esse papel como jornalista nessas grandes empresas midiáticas. Eu comecei a minha trajetória ainda em Londrina, no último ano de graduação, numa assessoria de imprensa, que é a CR Comunicação. Lá eu tive contato com clientes, então foi um outro tipo de comunicação, que é a assessoria de imprensa. Então isso me deu um traquejo no relacionamento direto com os clientes, no relacionamento com a mídia, né? Porque eu tinha que conversar com colegas, meios de comunicação. Nesse ínterim eu prestei um concurso, processo seletivo da Folha de São Paulo, fui selecionada, tinha 2 meses que eu tinha me graduado e me mudei para Ribeirão Preto para trabalhar na sucursal lá de Ribeirão da Folha. Foi um período de aprendizado intenso, porque a Folha de São Paulo é uma grande empresa, né, com uma grande exigência, tanto interna quanto externa da comunidade, porque é um veículo de grande representatividade política, econômica e histórica. Lá conheci muitos colegas,
mas chegou um determinado momento que eu avaliei que não era o lugar que eu gostaria de continuar. Achei que já tinha aprendido tudo que eu precisava. E no meio do ano eu acabei indo para Jaú, que era o oposto, porque é uma cidade de menor porte do que Ribeirão, a convite de um ex-editor da Folha de São Paulo com quem eu trabalhei antes. E lá em Jaú eu pude trabalhar na implantação da editoria de comportamento do jornal Comércio do Jaú, que não existia na época, e foi um grande desafio, porque era uma cidade que não estava habituada com esse tipo de conteúdo, e lá eu comecei a trabalhar com comportamento, promoção da saúde, moda, educação, e fui passando a atuar de maneira mais especializada no jornalismo. Fui percebendo que essa era uma área que eu queria trabalhar, que é o jornalismo especializado, que é um jornalismo mais interpretativo, não está no Hard News, que era como era na Folha de São Paulo. O Hard News, para as pessoas conhecerem, é o jornal diário, que ele é bem quente, os prazos são exíguos, né, muito diminutos. E aí fiquei no Comércio do Jaú por 6 meses. De lá eu fui convidada para vir fazer um teste no Diário de Bauru, uma entrevista, vim, de cara, o Márcio ABC, que era o editor na época, e o Paulo Torres gostaram e já me convidaram para seguir. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu fui a geração Z antecipada, porque no primeiro ano de graduação eu já passei por 3 veículos de comunicação, né? Mas a minha busca era porque eu queria um ambiente de trabalho em que eu pudesse ter, de fato, um trabalho em equipe, que era algo que eu valorizava muito. Eu vim, assim, cresci num ambiente de muita colaboração, tanto no teatro quanto na escola, na graduação, e eu estava em busca disso. Então, acabei vindo para Bauru em 96, segui no Diário de Bauru por 4 anos, e no primeiro dia eu fui fazer Hard News. E conversando com o Márcio ABC, ele já percebeu essa verve e me colocou na equipe de reportagem especial, que são as matérias feitas ao longo da semana, que é essa vocação mais interpretativa. Você ouve mais pessoas, busca mais dados, interpreta, que seria o jornalismo de dados hoje. Depois que desses 4 anos, fui para o JC, fui convidada a ingressar na equipe do JC, e lá permaneci por 11 anos, trabalhando primeiro repórter de geral, repórter de política, repórter especial. Aí fui convidada a ser ombudsman, permaneci por 4 anos. Isso me permitiu conhecer jornalistas do Brasil inteiro, participar de congressos internacionais. E depois desses 4 anos, assumi a editoria de suplementos do JC, uma editoria que foi criada por sugestão minha, e acabei atuando lá até 2011, quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso e ingressar no Unisagrado, ou então USC, como coordenadora de curso de jornalismo e professora. Eu já dava aulas fazia 4 anos, mas senti que era um momento de me dedicar somente à graduação. Assim, permaneci, e depois, em 2017, fiquei com saudade de voltar ao mercado de trabalho, abri uma primeira empresa, uma experiência que durou 4 anos, depois abri uma segunda empresa, que é a que eu estou hoje, que é a Daniela Boquembuso Comunicação, e que eu atuo em 2 frentes de trabalho, que são atendendo empresas, né, corporações, sejam elas privadas, públicas e terceiro setor, e profissionais liberais, seja na produção de conteúdo especializado, seja treinando pessoas para melhorarem a sua comunicação. Nesse intervalo, né, do primeiro bloco, você estava comentando que é possível as pessoas realmente terem uma boa comunicação, mas também é necessário ter treinos em muitos casos. Uhum. Compartilhe com quem está nos acompanhando de que forma, inclusive como que você colabora com quem te procura, para que tenha uma comunicação mais assertiva. Bom, hoje o que acontece, né? Nós estamos mediados por dispositivos eletrônicos, não somente telas, o tempo todo. E nós, como a comunicação ela é uma habilidade, ela precisa ser treinada de maneira contínua, porque ela também muda, né? Com a partir das mudanças sociais, comportamentais, morais, enfim. Então, a gente precisa ir se habituando a esses novos ambientes, a esses novos dispositivos, sem perder esse face a face que é a comunicação interpessoal.
Então, à medida que a gente tem tido esses dispositivos eletrônicos, as pessoas estão perdendo o hábito de se comunicarem no face a face. Então, seja para atender o telefone, saber como conversar, como se apresentar, o que dizer, como dizer. E, diante dessa demanda, né, isso tem resultado em problemas de mal-entendimentos entre as pessoas e dentro das organizações. Isso implica não só em piora de climas organizacionais, mas também em perda de investimentos, porque você tem que fazer o retrabalho, a refação, muitas vezes porque você não soube se comunicar adequadamente. Perda de relacionamentos com clientes, falta de entrosamento entre as equipes. Então, às vezes, você tem inúmeros talentos dentro de uma mesma equipe, mas são pessoas que não conseguem se conversar, dialogar. Porque se a comunicação é conexão, ela também é diálogo, já dizia o Habermas, né? A gente, para ter uma comunicação efetiva, os objetivos meu e seu precisam ser atingidos. Para que isso aconteça, a gente tem que ter diálogo. E quando há diálogo, nós duas saímos transformadas desse relacionamento, né? Então, é isso que é a comunicação objetiva. A pessoa não precisa gostar uma da outra, digamos assim, mas é necessário ter o respeito e, a partir daí, ter essa comunicação assertiva é possível por meio também de muito treino, como você bem mencionou aqui também. Diante de todas essas informações, quais são as alegrias que o jornalismo, a comunicação, inclusive, né, a sua empresa hoje que contribui com outras pessoas, na formação de outras pessoas, ajudando outras pessoas, quais são as alegrias que você pode compartilhar conosco, que marcantes para você, que já aconteceram? Então, são muitas histórias, né, porque são 30 anos de jornalismo, mas eu posso citar, assim, em jornalismo, quando você executa uma matéria, e uma matéria jornalística, e aquilo transforma aquela comunidade, então a pessoa te permite uma ampliação de voz daquela pessoa, então ela acessa poderes públicos que antes ela não tinha possibilidade, ou a gente dá visibilidade a uma história positiva e marcante, que traz orgulho, sentimento de pertença a uma comunidade. Isso, para mim, é muito transformador. Eu tive várias histórias, não consigo indicar uma só. No ambiente educacional, é muito interessante a gente observar como o conhecimento mediado pela comunicação também é transformador. Então, quando você observa um brilho no olhar do aluno, um sorriso do tipo, entendi. Quando você percebe uma maturidade, uma maneira de se portar diferente, né? Isso fica muito evidente, porque eu pego muito alunos do primeiro e segundo ano e depois vou reencontrá-los no trabalho de conclusão de curso. Então, é muito gratificante você observar que uma criança, um adolescente, está uma pessoa madura apresentando, isso muda a postura, muda a maneira de impostar a voz, de apresentar a informação. E isso é muito gratificante, né? Não só essa percepção, mas quando eles vêm também compartilhar como a gente teve uma importância nessa trajetória. E na empresa da mesma maneira, porque às vezes você acaba trabalhando com equipes que têm problemas de relacionamento. E a partir de simples orientações, indicações, autoobservações, maneiras de como colocar a palavra adequadamente, em que momento fazer isso, quando, como. Você percebe que as pessoas também há um brilho nos olhos, porque elas vão percebendo que elas são capazes de fazer isso. Às vezes pessoas tímidas, introvertidas, a comunicação possibilita a descoberta de talentos, né? Então, ontem mesmo eu ministro uma disciplina que chama Produção e Mídia Sonora, em que os alunos produzem programas de rádio, podcasts, anúncios de rádio, enfim. E na finalização da disciplina, muitos falaram: nossa, professora, eu descobri talentos que eu não sabia que eu tinha, descobri colegas que têm uma voz maravilhosa, colegas que sabem editar. Então, assim, a comunicação ela é tão ampla, ela é tão rica, ela é tão cheia de possibilidades, que é impossível alguém não se encontrar em alguma atividade de comunicação. E isso a gente está falando do ambiente profissional, mas no ambiente organizacional das empresas, isso também acontece. Porque à medida que você
possibilita a pessoa, capacita uma pessoa para se comunicar melhor e ela se posiciona, ela consegue projetar a voz dela com mais segurança, com mais pertinência, o colega passa a admirá-la, porque ele reconhece uma outra pessoa que ele não sabia que existia. Muito bom. É transformador, podemos dizer dessa forma. E, inclusive, para fecharmos aqui o nosso bate-papo, qual mensagem, conselho que você deixa para quem nos acompanha? Eu penso que, não sei se um conselho, mas o meu convite para que as pessoas observem mais, escutem mais, atentem-se ao seu redor, as pessoas que estão no seu entorno, tenham paciência para ouvir, tenham curiosidade para viver a vida, né? Uma vida sem curiosidade, já dizia Elizabeth Gilbert, é uma vida sem graça. Então, a partir do momento que a gente se volta para esse mundo e para as pessoas, a gente demonstra esse interesse, a gente gera uma mobilização, uma transformação, né? Uma escuta atenta, um olhar atento, um olhar observador. Ele é capaz de fazer com que a gente descubra novas histórias todos os dias. E isso transforma não só a nós mesmos, como transforma as pessoas com as quais a gente se relaciona. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Te ouvir, posso afirmar aqui que realmente, para mim também, é um momento de transformação, porque quando a gente ouve, a gente aprende também, né? Quando a gente comunica, aprende, enfim. Muito obrigada pela sua participação e deixamos o convite para um próximo momento também. Tudo de bom para você, sucesso. E chegamos ao final do Conversa Diária. A você, o meu muito obrigado pela sua participação até aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.